anulados, e vai caber à Justiça Federal agora aproveitar ou não os atos de instrução. O doutor Ralph nos ouve agora, doutor Ralph? Sim, ouço. Ai, que bom. Doutor Ralph, nos explique, porque ontem, conversando com o senhor, você falou, Rose, essa era uma tese que a gente já estava defendendo desde o início desse caso Ouro Verde. Explica para os nossos ouvintes, assim, de uma forma bem entendível para eles, o que aconteceu. É isso mesmo, letra de forma. Primeiramente, bom dia, Rose, bom dia a todos. Bom dia. Realmente é uma decisão muito importante, é uma decisão que cria aí, é uma reviravolta dentro do caso Ouro Verde, né? De fato, essa tese, a tese da incompetência da Justiça Estadual para apurar esse caso específico do Hospital Ouro Verde, e que foi acolhida no habeas corpus impetrado pelo doutor Alberto Toron, é uma tese realmente que já vinha sendo discutida desde o início da operação. Quando dos decretos de prisão preventiva iniciais, nós colocamos isso já para o juízo, no sentido de que, por envolver verba federal, verba do Ministério da Saúde, atrelada ao SUS, a competência era federal. Ou seja, não podia o juízo estadual atuar, nem mesmo o GAECO poderia estar conduzindo essa investigação. Então, arguímos isso lá atrás, mas essas teses, infelizmente, não foram acolhidas, o que traz agora um prejuízo ainda maior para todo o procedimento. Agora, por exemplo, quando o senhor fala para todo o procedimento, eu conversei com o doutor Alberto Toron ontem à noite, e ele me explicou que, nesse momento, todos os atos serão anulados, aí vai caber à Justiça Federal aproveitar ou não os atos de instrução, mas que a PGR poderá ainda entrar com recurso, se for o caso, entender que poderá entrar com recurso. Quando o senhor diz que causa maiores prejuízos, são para os réus que foram presos, ou para a Justiça, ou para o campineiro, porque assim, aqui não se discute se houve ou não a corrupção. O que está se discutindo aqui é uma questão de competência. Então, todo mundo vai ser prejudicado. Porque, assim, a gente não está dizendo que não houve corrupção. Pode ter tido, e como foi denunciado. Quais são os prejuízos? A que prejuízos que o senhor está se referindo? Ou a quem? Perfeito, Rose. O que ocorre é o seguinte. Primeiro, um prejuízo por toda a movimentação do Estado, com servidores públicos, audiências infindáveis. Nós estamos aí com alguns anos, né, talvez aí uns 5 anos de procedimentos tramitando, e praticamente todo esse trabalho será perdido, né? Então há um prejuízo muito grande, a comunidade, evidentemente, a sociedade aguarda por uma resposta, aguarda por uma solução. Da mesma forma, o prejuízo também atinge aos denunciados, aos antes investigados e agora denunciados. Por quê? Porque muitos aguardam uma decisão, muitos estão ansiosos para que tenham seus casos julgados, para que possam eventualmente até provar suas inocências. Então, eu acho que o prejuízo é geral, é para todos. Uhum. Então, Ralph, bom dia, é o Edson aqui falando com o senhor. Eu estava conversando aqui com a Rose enquanto a gente fazia contato com o senhor, e a minha dúvida, ela persiste ainda. A Rose estava me dizendo, poxa vida, mas isso aqui vai voltar a estaca zero. A estaca zero onde? Vai começar de onde isso, doutor? Bom dia, Edson, prazer ouvi-lo. Veja bem, como o doutor Toron muito bem colocou, primeiramente, as instruções. Vamos falar das audiências. As audiências que ocorreram, que foram muitas, para oitivas de testemunhas, interrogatórios dos réus, essas perdem efeito. O Ministério Público Federal, agora, ele recebe todo esse conjunto, toda essa prova que foi feita com base em investigação realizada pelo Ministério Público, pelo GAECO Campinas, certo? Referendada pelo juízo da 4ª Vara Criminal, e eles vão ter que avaliar se essa prova ela é aproveitável ou não, se há decisões que de fato merecem ser validadas ou não, se a denúncia oferecida lá atrás, lá no início, ela deve ser acolhida ou não.
Mas a instrução, tudo aquilo que foi feito na fase judicial, isso se perde. Por quê? Porque o juiz, ele tem que pessoalmente colher as informações, colher as provas, participar das audiências, para que ele possa, então, decidir. Então, agora, toda essa operação, primeira fase, segunda, terceira, quarta, quinta fase, todas essas devem ser encaminhadas à Justiça Federal. Por quê? Porque o processo, embora desmembrado em fases, ele é um só. O caso é um só. A verba envolvida é uma só. É uma verba quase que em alguns períodos predominantemente federal. Então, há uma conexão inequívoca que não pode ser negada entre todas as fases. Então, essa decisão, ela serve para todas as investigações do caso Ouro Verde. Nossa, vai ser muito difícil. Eu estou imaginando, eu sou leiga, né, nessa questão da justiça, mas é muito difícil você ter um procurador federal olhando os documentos e começar uma nova investigação, porque você tem a visão dos promotores do GAECO ali investigando, ouvindo as testemunhas e desenvolvendo. Para eles começarem, eles teriam duas soluções. Ou eles ratificam e acreditam em tudo que o GAECO fez e ratifica a denúncia, ou eles cancelam tudo, né, doutor? É uma hipótese. Realmente, adotar todo o procedimento, e um procedimento que as defesas como um todo vêm questionando diversas decisões que foram tomadas no curso do processo e que ensejaram inúmeras impetrações de habeas corpus, com muitas ordens concedidas. Nós, advogados, tivemos muitas dificuldades e ainda estamos enfrentando dificuldades com relação a acesso à prova. Para que vocês tenham uma ideia, a questão de meses, poucos meses, foram juntados aos autos 17 terabytes de documentos que eram totalmente desconhecidos das defesas. O Ministério Público utilizou, por exemplo, informações de WhatsApp, trocas de mensagem de WhatsApp dos delatores, que as defesas não tiveram acesso ao conteúdo pleno dessas conversas. Então, tudo isso vai ter que ser rediscutido, fora o refazimento do trabalho que, infelizmente, vai ser perdido. Mas olha, bom, doutor, eu quero agradecer aí a tua disponibilidade. Eu sei que o senhor não está em Campinas. Muito obrigada por ter arrumado um tempinho aí para poder falar conosco. E agora é esperar, né? Ontem eu conversei com o réu do Ouro Verde e ele falou assim, olha, independentemente do que resultar, a nossa reputação e o prejuízo está colocado. Eu não tenho mais o que fazer em relação a isso, né, doutor? É isso, né? A reputação... Sem dúvida. Mas a gente entende também que agora o juízo que vier assumir, ele pega também o caso sem paixão. Isso é muito importante. É muito importante. A isenção é o que nós queremos. A defesa só quer o quê? Isenção, acesso à prova, o exercício do direito de defesa, do contraditório na sua plenitude. E talvez isso seja possível agora, com essa mudança que vai ocorrer. Doutor, eu sei que eu não comentei com o senhor, mas agora, já que o senhor está aqui disponível, assim, o senhor sabe que o jornalista é sempre abelhudo, né? Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma novidade em relação ao caso do secretário de Sumaré, ou se está em segredo de justiça, porque nós tivemos a operação do Ministério Público, né? Em algumas locais ali, inclusive na prefeitura lá de Sumaré, por denúncia de uma cobrança de propina para liberar 2 alvarás. E eu sei que o senhor é o advogado do secretário. Tem alguma informação que o senhor poderia nos passar ou está em segredo de justiça? Olha, realmente os autos estão em segredo de justiça. Nós não podemos, assim, estar expondo aqui o seu conteúdo, não é? E nós ainda aguardamos acesso a algumas peças, porque são alguns procedimentos, inclusive há um procedimento também próprio de interceptação que nós ainda não tivemos conhecimento dele, e estamos aguardando esse acesso.
para aí, então, a gente ter conhecimento de toda a prova e poder dar início ao nosso trabalho. Tá certo, então, doutor Ralph, muito obrigada pela tua disponibilidade e um bom dia para o senhor, viu? Eu que agradeço a vocês, um ótimo dia a todos. Obrigado. Bom, gente, e com essa bomba,